AZ com Mário Flávio. Oferecimento Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Fim de semana de manifestações de petistas e bolsonaristas pelo Brasil. Mário Flávio está chegando ao vivo. Bom dia, Mário. Bom dia, Renato e Vitor. Olha, teve um colega que disse ontem, o 7 de setembro voltou ao normal, porque nós não vimos aí nos desfiles aquele emaranhado de camisas do Brasil, né, que tinha nos últimos anos. Não foi bem assim, a verdade, né? É bem verdade que os dois lados da política realizaram manifestações. Por exemplo, vamos tomar como parâmetro a capital paulista, né, São Paulo, né, onde a direita e a esquerda movimentaram o dia e a movimentação da direita levou mais gente, é verdade, do que a da esquerda. Mas tivemos várias manifestações aí, por exemplo, Recife teve manifestação a favor do Bolsonaro em Boa Viagem, em outros locais a favor de Lula e contra a anistia. Mas o que me chamou a atenção mesmo ontem, Renato e Vitor, foi uma fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que ele vinha se contendo, né, em várias situações. E ontem, pela primeira vez, ele atacou diretamente, duramente, o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eu separei aqui a fala do governador Tarcísio e vamos soltar agora. Chega do abuso! Chega! Eu tenho certeza que novos tempos virão. Eu tenho certeza que nós vamos celebrar de novo, aqui, com um líder que vai estar solto, que a justiça vai se restabelecer. Eu tenho certeza que a gente vai ver a Débora solta. Eu tenho certeza que a gente vai fazer justiça para o Bolsonaro. Eu tenho certeza que a gente vai ver o Bolsonaro disputando a eleição. Eu tenho certeza que os presos políticos vão ser libertos. Porque o bem vai vencer o mal. Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer. Não há mal que dure para sempre. E o bem sempre vence o mal. O bem sempre vai vencer o mal. Porque ninguém aguente mais. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. Pronto, tá aí a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Em outro trecho desse discurso, Vitor e Renata, ele disse abertamente que não há um plano B da direita, a não ser a candidatura de Bolsonaro. Lembrando que Bolsonaro está inelegível em duas situações. O julgamento de Bolsonaro acaba essa semana e provavelmente ele deve ser condenado. E aí, né, existe um movimento forte de anistia, né, que ganhou força no Congresso na semana passada. E o Tarcísio de Freitas é que vem articulando isso com os presidentes da Câmara e do Senado. E ele meio que está dizendo, olha, eu não sou candidato à presidência, né, mas o discurso de Tarcísio, na minha opinião, ele reforça essa história, né, porque ele não tinha ainda atingido tão fortemente o Alexandre de Moraes como ele atingiu ontem. E para mim ele está se colocando mesmo como um plano B mesmo, sabendo que Bolsonaro não será candidato, e isso aí foi uma promessa. Na minha opinião, é uma promessa que foi colocada nas entrelinhas, dizendo que Bolsonaro vai ser solto, que a Débora vai ser solta, que é aquela que pichou com batom lá, né, a estátua e foi condenada e tal, e que é meio que virou um símbolo dessa história aí, desse pessoal. Chamou o pessoal que está preso de presos políticos. Enfim, um discurso muito alinhado ao núcleo duro de Bolsonaro, prometendo, ou seja, que o jogo vai virar, o jogo vai mudar, e quem tem o poder de fazer isso é o presidente. Então, para mim, Tarcísio se colocou ontem, mesmo ele defendendo o nome de Bolsonaro, ele se colocou ontem como pré-candidato à presidência da República, sim. Vamos saber nos próximos passos, mas para mim ele, com esse tom de discurso adotado ontem, lá em São Paulo, ele se coloca como pré-candidato e vai sim disputar essa eleição para presidente no ano que vem. Ô Mário, só aqui a resposta do ministro Gilmar Mendes a essa fala do Tarcísio de Freitas. Abre aspas. O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo de sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme. Crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão. Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam. Fecha aspas. O Gilmar Mendes não foi citado, né? Então ele saiu em defesa do Alexandre de Moraes.
E uma coisa curiosa, sabe, Vitor, que semana passada eu vi, inclusive do próprio Tarcísio de Freitas, né, e também do Aldo Rebelo, que é ex-ministro da Defesa do governo Dilma e era do Partido Comunista, do PCdoB, foi que se fala muito, né, como o Gilmar Mendes aí nas tentativas de golpe, e a presidente Dilma, ela quando foi empichada, os petistas e a esquerda acusaram um golpe, né, que Dilma sofreu um golpe. E não tem ninguém preso daquele golpe, não tem ninguém questionado. Inclusive, vários ministros, vários deputados que votaram a favor do impeachment de Dilma, hoje são aliados do PT. Né? Então é uma situação muito, muito complicada essa que a gente vive politicamente, para você estar explicando o que é golpe e o que não é. Ou se é golpe do bem ou é golpe do mal. Porque lá na eleição de Dilma, quando Dilma foi empichada, houve um arrumadinho lá no plenário, capitaneado pelo hoje ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que Dilma não perdesse os direitos dela. Então, é muito difícil falar de política no Brasil, dizendo o que é golpe e o que não é. Por hoje é só. Mário Flávio, obrigado e até amanhã. Até. Manhã Cidade. Política de A a Z com Mário Flávio. Oferecimento: Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z.